e falta de outras coisas que se perderam aqui, porque se tornaram cópias. Então isso gera escassez, ao mesmo tempo que isso gera um excesso, uma sobrecarga. Olha que contraditório, puxa os dois extremos. Agora, quando você entra em contato com o que você está sentindo, isso é para os corajosos. Quando você entra em contato com aquilo que é coerente para você aqui dentro, quando ninguém tá olhando, Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Consciência pelo Amor. O meu nome é Briana Saueia e hoje eu vim falar sobre o esforço. Ao longo da nossa vida, acho que desde a infância, nós aprendemos que para conquistar as coisas, para construir as coisas, nós precisamos nos esforçar. De alguma forma a gente vai aprendendo isso, seja no comportamento dos nossos pais, nas provas das escolas, filmes, enfim. Só que isso acaba gerando pra gente um desconforto, não aquele saudável, mas aquele de que eu descansar, eu repousar, eu relaxar, pode ser uma armadilha. Ou seja, eu não me permito relaxar, respirar. E eu falo pela minha geração, né? Porque vem muito dessa do esforço. E aí, hoje em dia, com a tecnologia, mudou muito, né? Do que na minha geração antigamente. A gente tem um pouco mais de conforto, só que tem vindo um chamado muito forte para produtividade. Você ser uma pessoa que tem valor é porque você é uma pessoa que é produtiva, que gera coisas, né? Ou estimula que as pessoas consumam, ou você está consumindo. Se você não estiver consumindo, você não está usando o seu tempo. E aos poucos foi se dissolvendo uma coisa importantíssima na nossa vida que a gente chama de tédio, que também leva a palavra ócio, né? Quando a gente está no nosso ócio, a gente entra numa frequência cerebral onde baixa o nosso cortisol, onde a nossa respiração fica um pouco mais profunda, mais lenta. E isso não num estado meditativo de ok, agora eu vou meditar, agora eu vou fazer isso, ou seja, estou me colocando numa postura, me esforçando, me dedicando a algo. Não, aquela coisa natural do tipo, fiz tudo o que eu tinha que fazer, tô alimentada, tô deitada aqui, olhando pro nada, né? Hoje em dia isso tá cada vez mais raro por conta do celular, né? Por conta da internet também, né? Então, a gente sempre tá se ocupando de algo, porque nós temos coisas pendentes. Acho que ninguém hoje em dia tem mais o momento onde tudo tá feito, eu posso só relaxar e respirar. E naturalmente a gente encontra aquele momento de que tédio, mas o que acontece? Quando a gente entra nesse tédio, nesse ócio, o nosso cérebro ele entra numa zona onde ele vai beirando a genialidade. A gente começa a ter ideias visionárias que no dia a dia, na correria, até na pressa ou na realização das atividades, quando a gente está vibrando na frequência cerebral beta, a gente não atinge, né? Coisas que não dá pra gente pensar com a mente muito ocupada. E tudo isso para falar que o esforço ele acaba deixando a gente mais cego. Em carregar uma vida onde você está em constante estado de alerta, ou com o sistema, falando mais cientificamente, o sistema simpático ativo, que é o nosso sistema de luta ou fuga, onde a gente está com cortisol elevado e a respiração mais curta, mais alta, nós estamos mais facilmente domináveis. Então, a gente precisa de ajuda para relaxar, a gente precisa de algo que nos permita nos sentir suficientes, como a dopamina barata, né? Pode ser comendo um doce, pode ser consumindo, comprando algo, pode ser assistindo algo que seja muito rápido. E aí isso vai enfraquecendo a gente cada vez mais como pessoas. Isso por quê?
porque a gente foi ensinado que o esforço é necessário. Mas é exatamente o oposto, na verdade. Porque ao você não se esforçar, mas ser honesto, ser verdadeiro, você passa então a construir as coisas da maneira que você é e não da maneira que você acha que tem que ser. Vou dar um exemplo de comparação. Vamos supor que você se inspire em uma pessoa, mas você acaba até pegando ideias dessa pessoa. E você se esforça para trazer também essas ideias, porque você se inspirou naquilo, só que de certa forma você se afasta de quem você poderia ser, porque o excesso de informação às vezes te distrai do teu centro. Então, muitas das vezes quando nós consumimos conteúdos, a gente fica inspirado e em vez de usar isso como combustível para gratidão, vou desligar agora e vou ficar comigo aqui, integrando isso que eu aprendi e tirando aqui de mim o que eu consegui extrair com isso, né, fazendo uma alquimia interior, a gente fica preso no externo, se compara e começa a querer garimpar naquele externo algo que eu possa imitar em mim, né? E isso é uma tremenda armadilha, porque esse é um caminho de esforço onde você deixa de ser e fazer aquilo que você é naturalmente, com facilidade, com fluidez, e você passa a tirar ideias dos outros, jurando que você está se dando bem, né? Isso é uma ilusão, isso é um véu de Maia, quando você acredita que você está se dando bem com algo que não é teu, porque isso gera uma infelicidade, não é nem possivelmente assim, é uma consequência. Então, de maneira ilusória, você pode atingir um sucesso, você pode atingir um reconhecimento, você pode se satisfazer momentaneamente, isso pode te gerar um prazer, mas a felicidade, aquela coisa que não é momentânea, não, porque você se distanciou de quem você é e você só conseguiu isso através de muito esforço. O que nós precisamos entender é que para a gente se dar bem na vida, para as coisas fluírem de verdade e não gerar resultados esperados, as coisas fluírem naturalmente, nós precisamos ser naturalmente nós. Então, trocas, conversas, conteúdos de outras pessoas são para gerar em nós movimentos. Para que a gente possa receber também clarezas, pontos de vista diferentes, sair do próprio umbigo, legal. Mas no momento de agir, tem que ser a partir do nosso coração. Quando a gente age a partir da ideia do outro, da fala do outro, do sonho do outro, do coração do outro, esse é o caminho para a frustração. Entenda, você vai realizar algo que você achou legal porque outra pessoa sente que aquele é o sonho dela. Você achou que isso é bonito, você achou que isso é interessante. Então você se esforça para você construir aquilo. E talvez você até consiga, mas ainda assim fica um vazio. Porque você pulou a etapa principal, que é se conectar consigo. Se conectar com o teu sentimento, com o teu sonho, com o que o teu coração pede. E essa etapa, nunca nenhuma etapa, né, pode ser pulada, mas essa etapa, quando ela é pulada, ela é uma das armadilhas mais injustas, porque ela te dá, às vezes, até o sucesso e o reconhecimento, como eu falei antes, mas ela não vai te fazer feliz. Então, olha que engraçado, o caminho certo é você não se esforçar para ser algo. O seu esforço tem que ser na tua presença, na tua conexão consigo, na tua clareza e na tua
honestidade consigo sobre o que você quer de fato. Quando a gente começa a olhar para dentro, para se compreender e esquecer de tudo que ensinaram a gente, que é mais importante, interessante eu tomar tal escolha de, sei lá, nossa, você devia estudar direito ou medicina, você deveria se vestir dessa maneira, porque a gente recebe isso constantemente, né? Quando você começa a sair desses moldes e se permitir a lembrar, porque é lembrar aquilo que você gosta, aquilo que você quer, aquilo que para você é confortável e faz sentido, você deixa de se esforçar, você elimina o esforço, você relaxa o esforço, você se rende ao que é natural. E dessa forma você alcança o verdadeiro sucesso, porque construir o sucesso é uma coisa que você vai ter que colocar a sua força, a sua energia vital, o seu tempo, o seu dinheiro, a sua ação, tanto em questão de planejamento mental quanto esforço físico também. Mas você está caminhando em coisas naturais para você. Então você não precisa parar para se lembrar do teu propósito, porque você já saiu a partir dele, caminhando nessa direção. Então quando a gente não pula etapas, a gente acaba fluindo de uma maneira natural e a vida deixa de ser um esforço. Ela se torna você prosperando, sendo quem você é. Você não precisa construir, comprovar e entregar resultados, porque isso é você fazendo o papel de outra pessoa. Quando você é quem você é, naturalmente o sucesso vai acontecendo porque é o teu sucesso. E aliado a isso, vem também a tua autorrealização, porque você não se distraiu no caminho. Então, quando alguém te falar da próxima vez que você tem que se esforçar muito para ser feliz e se dar bem na vida, lembra que isso pode ser uma armadilha, que se a gente parar para pensar pela perspectiva exatamente oposta, você não tem que se esforçar minimamente para ser diferente de quem você já é. Você pode respirar profundo e falar as coisas que você sente no coração de falar. O nosso problema muitas das vezes é que a gente se defende em excesso. Isso acaba gerando conflito e confusão mesmo. E na hora da gente se comunicar, a gente não comunica exatamente aquilo que a gente quer. A gente às vezes contorna e aí torna tudo mais difícil de alcançar. Então, não pule a etapa de ter clareza sobre quem você é e o que você quer. E não tenha medo de ser naturalmente você. Porque quando você copia a ideia dos outros, busca parecer com os outros, busca se encaixar ou pertencer a grupos, você está sendo ingrato com a tua existência, que é única. Então, as armadilhas estão todas aí, né? As facilidades estão todas aí. Olha, é muito fácil você criar um texto, uma imagem, um vídeo, uma música, é muito fácil. Você pode fazer isso. Se você quer simplesmente fazer isso, receber reconhecimento, legal, mas o vazio vai continuar aí. Agora, quando você entra em contato com o que você está sentindo, isso é para os corajosos. Quando você entra em contato com aquilo que é coerente para você aqui dentro, quando ninguém está olhando, você não precisa do reconhecimento e do sucesso. Você pode até ter, você vai continuar já preenchido, porque não depende de nada quando a gente faz o que é coerente aqui dentro. Então, o que eu gostaria de deixar aqui é que você não precisa se esforçar para ser alguém. Você pode relaxar e ser quem você é. Se lembra de que ninguém é igual. E é justamente por isso que todas as vidas importam. Porque é nessa riqueza de infinitas possibilidades de variações do ser humano e do eu que a gente acaba se somando. Quando muitas pessoas são iguais, a gente começa a ter uma sobrecarga de uma coisa que está muito repetida e aí vira uma competição e falta de outras coisas que se perderam aqui porque se tornaram cópias.
Então isso gera escassez, isso gera falta, ao mesmo tempo que isso gera um excesso, uma sobrecarga. Olha que contraditório, puxa os dois extremos. Quando a gente começa a ser mais autêntico, eu não quero mais caber, não quero parecer com o fulano, eu não quero trazer a mesma ideia que a fulana, porque eu não preciso, porque eu tenho as minhas próprias ideias e eu posso naturalmente ser eu e eu acredito que assim eu vou somar no mundo. Você sai, você quebra o ciclo de pessoas iguais e parecidas e que precisam competir porque eu sou melhor sendo assim do que você. Não, porque ninguém é igual a mim, porque eu tô sendo a minha verdade. E você também quebra o ciclo de falta alguém que seja exatamente desse jeitinho aqui. Então, quebre esse padrão, quebre esse ciclo, seja quem você é. Não tenha medo de não pertencer, você já pertence, todo mundo pertence. É uma ilusão você achar que você precisa pertencer a algum grupo. Não existe isso, isso foi inventado. Você faz parte, mas você precisa ter coragem de ser e expressar quem você é. Bom, não esqueça de deixar o seu like aqui, porque tudo que eu entrego aqui, dessa energia, dessa frequência, dessas reflexões, são uma troca e tô aqui para compartilhar porque esse é o meu objetivo. E esse like, essa inscrição, esse compartilhamento é o que me fortalece. Eu sei que é algo que é simples de cada um fazer e nessa somatória acaba me trazendo força para continuar aqui nesse canal, trazendo mais falas. Deixe seu comentário também, principalmente coisas que te vieram na mente. Aproveita para registrar e para a gente dar continuidade nessas reflexões juntos. E espero que você tenha coragem de ser quem você é, mesmo que seja estranho, mesmo que seja confuso, né? Mas que você tenha coragem de olhar para dentro, de tentar se entender, porque no momento que a gente faz isso pela gente, nós não precisamos que outra pessoa faça. Isso passa a ser uma responsabilidade nossa, e isso traz poder para si. Então, tô aqui te emanando coragem para se conhecer, para se ver, para se perceber e para se ser. Gratidão, até o próximo vídeo.